Olá amigos, aqui é Alan Frutuoso. Esse vídeo está sendo feito para ser postado nos dois canais, geralmente não costumo fazer isso. Vou postar no canal Vista Pátria e também no meu canal pessoal, Alan Frutuoso. Inclusive, se você é do canal Vista Pátria e não é inscrito lá no outro canal, fica aí a dica. Isso tem um motivo, né? Tem um motivo para eu poder fazer isso, que é para poder falar da censura do Twitter. E aí, dessa forma já abrange logo todo mundo, né? Tem público que está em um e não está no outro. Eu quero deixar as coisas bem claras aqui, porque muitas vezes se cria, não, eu fui censurado, e às vezes a pessoa, né, ali descumpriu uma regra, e a gente sabe muito bem como essas empresas aí, como Facebook, Twitter, funcionam, né? Eles criam as tais regras, se você é de direita e quebra a regra, eles vão lá e cumprem, né, o que está no determinado ali nas regras da empresa. Mas se você for de esquerda como Marcelo D2, você pode mandar cortar a testa das pessoas com uma faca, que não tem problema, você continua com a sua conta perfeitamente, né? Ou você pode xingar pessoas como o Zé de Abreu e manter a conta, ou também se você for um ditador como Nicolás Maduro, você também consegue manter a sua conta. Mas eu não estou nem entrando nesse mérito, eu só queria trazer esse caso estranhíssimo aqui para vocês e esclarecer, né, para alguns aí que ainda não viram as minhas postagens nas outras redes, que eu não uso com tanta frequência, como o famigerado Facebook, né? O Instagram até que eu uso mais, e lá eu já comuniquei, basicamente fiz um resumo do que aconteceu. As contas foram suspensas, não só a minha conta do Twitter, Alan Frutuoso, minha conta pessoal, como para minha surpresa, né, no mesmo dia, a conta do canal Vista Pátria, né, a conta no Twitter, @VistaPátria, também foi suspensa. E aí você não pode nem dizer que está correlacionado, né, com o número de telefone ou e-mail de login e acesso, porque a conta Vista Pátria é administrada por uma outra pessoa, né, que cuida das partes de redes sociais aí do canal. Então, foi a minha conta pessoal e a conta do canal Vista Pátria suspensas, né, sem nenhuma justificativa no mesmo dia. E por que sem nenhuma justificativa? Porque eu já fui bloqueado no Twitter, vocês vão lembrar na época que o Augusto Nunes deu uma bufetada no Glenn Greenwald, né? E eu fiz uma postagem enaltecendo a atitude do Augusto, e inclusive postei um trecho daquele vídeo. Eu fui bloqueado por 7 dias, mas naquele momento o Twitter ele mostrou que era aquela postagem que eu estava descumprindo as regras do Twitter naquela postagem. Já tive também um post, né, que eu tive que apagar para poder desbloquear o Twitter, que era um post onde eu criticava o Marcelo Freixo. Ele fez uma denúncia contra mim e eu tive que apagar o post para poder liberar a conta. Então, todas as vezes que eu tive algum problema de regra no Twitter, tá? Então aqui não estou nem me colocando como um santo da história, né, das violações das regras do Twitter. Sabemos que eles são tendenciosos, né, só fazem questão de cumprir as regras de um determinado lado, mas ok, aceito esse jogo, entrei lá para jogar nisso. Então já aconteceu outras vezes e eles determinam qual seria o problema. Dessa vez foi completamente diferente e aí é que causa estranheza, né? O horário que aconteceu as suspensões e a falta de explicação. Simplesmente aparece que a conta foi suspensa e aparece essa tela aqui que eu queria mostrar para vocês e diz o seguinte: ele simplesmente dá uma resposta quase que institucional, né, dizendo sobre contas suspensas. E ele me dá de forma genérica aqui, ó, dizendo que pode ser spam. A maioria das contas suspensas porque contém spam ou são falsas e representam risco à segurança para o Twitter e todos os usuários. Dizer que a conta do Vista Pátria minha é falsa é brincadeira, né? Inclusive, tenho o canal no YouTube, tenho a minha cara, uso meu próprio nome, então não uso nem pseudônimo. Isso aqui não pode ser caracterizado como motivo. Aí ele dá um outro motivo, que é segurança de conta em risco. Se suspeitamos que a sua conta foi invadida ou comprometida. Bem, se for isso, até aceito, ok. Mas já vamos chegar, que o provável motivo não é esse, já vamos chegar lá, já. Tweets com comportamento abusivos. Podemos suspender uma conta caso haja denúncias de violação de regras do Twitter devido a abuso ou assédio. Quando uma conta se envolve em comportamento abusivo, com envio de ameaças a outras pessoas ou falsa identidade, podendo suspendê-las temporariamente ou, em alguns casos, permanente. Bem,
Ameaças, quem me seguia no Twitter sabe que eu nunca ameacei ninguém. Isso aqui também não faz nenhum sentido. Então, é essa a justificativa. Justificativa nenhuma. Né? Dá 3 pontos aqui genéricos, completamente subjetivo, e não especifica o que aconteceu. Aí depois ele coloca aí, é possível cancelar a sua suspensão, dá aí um passo a passo, né? Mais sobre as regras do Twitter, ele também coloca as regras do Twitter, e você é direcionado aí para um formulário para fazer a sua defesa. Só que como vocês puderam ver aqui, fica até difícil você fazer uma defesa, já que você não sabe do que você está se defendendo. Bem, eu não sei se eu estou sendo acusado de spam, eu não sei se eu estou sendo acusado de violação de conta falsa, não sei se eu estou sendo acusado de ameaçar alguém, não sei se eu estou... Enfim, né, vocês entenderam, não tem como eu saber do que eu estou me defendendo. Então fiz uma defesa bem genérica no formuláriozinho padrão deles, mas já fiquei sabendo aí, muitas pessoas tiveram conta suspensa, que geralmente eles não devolvem a conta, né, quando eles partem para esse nível de radicalismo. E depois aparece, né, depois que eu fiz o formulário, eles me deram isso aqui: obrigado, sua solicitação foi enviada ao Twitter. Em geral, respondemos às solicitações em apenas alguns dias, mas em alguns casos pode levar mais tempo. Então, mais uma vez, uma resposta genérica. Pode demorar alguns dias, ou mais tempo, ou seja lá quanto tempo for. Enfim, coisa bem mal feita, bem genérica, né? Aí pede para olhar a caixa de e-mail e tudo mais. Isso já foi feito, mas eu não estou muito confiante nisso aqui. Agora, pontos curiosos, né, que ficam, detalhes curiosos aí nisso tudo, é que o ministro Abraham Weintraub resolveu fazer um elogio à minha pessoa e ao canal lá no Twitter, né, uns 4 dias antes dessa suspensão. E ele me marcou no Twitter. E depois dessa menção do ministro Abraham Weintraub, eu acabei ganhando aí 5.000 seguidores no Twitter na minha conta pessoal. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas obviamente a minha conta do Twitter ficou em evidência naquele momento, né? A gente não pode entrar sempre na teoria da conspiração, mas os fatos estão aí para pelo menos nos deixar aqui com uma pulga atrás da orelha, né? Por que será que o Marcelo D2 ainda mantém a sua conta se ele deliberadamente quebrou uma das regras aqui, como vocês puderam ver, que uma das regras do Twitter diz que você não pode ameaçar pessoas. Simplesmente ele ameaçou qualquer direita liberal, vocês vão lembrar no tweet dele, em fazer, né, uma marca, né, talhar a testa da pessoa com uma faca. Isso é quebrar uma regra do Twitter, ou não é? Vocês não leram comigo aqui qual é a regra do Twitter? E a conta dele permanece tranquilamente lá nessa rede social. Então fica claro que há uma intenção muito sinistra aí por trás, ainda mais, né, o que deixa óbvio aí que houve um direcionamento é que 2 contas que não estão diretamente relacionadas por e-mail ou número de telefone foram suspensas no mesmo tempo, né? E o ministro Abraham Weintraub, quando me citou lá, ele marcou só o Alan Frutuoso, nem marcou a conta do Twitter do Vista Pátria, né? Inclusive tem poucos seguidores, deve ter uns 10 mil, 15 mil, algo nesse tipo. Então é lamentável você ver que realmente não existe isenção. Isso a gente já sabe que não existe isenção, mas é bom que isso seja, né, colocado e seja exposto para as pessoas verem como funciona. Bem, obviamente que eu pretendo processar o Twitter, não vou fazer uma segunda conta, tá? Não vou fazer. Se tiver que ficar fora da rede do Twitter, vou ficar. Ou eu quero essa conta de volta, ou eu não vou fazer mais nenhuma outra conta, porque eu acho isso uma tremenda sacanagem. Agora, eu já vi algumas pessoas que entraram com uma ação judicial e conseguiram recuperar a conta. Agora, obviamente que eu estou procurando algum escritório que seja especializado no assunto, né? Porque por se tratar aí de uma multinacional aí como o Twitter, eles têm uma rede de advogados muito grande, então é necessário que tenha um advogado especializado nesse assunto para poder entrar com fundamento, com argumentos de defesa ali que possam realmente surtir efeito. Então, inclusive, se você aí conhece algum escritório de advocacia, deixa aqui embaixo como sugestão
para poder para que eu possa correr atrás disso. Mas então essa é a história, tá, meus amigos? Não estou me vitimizando aqui, tá? Eu estou simplesmente esclarecendo as coisas como elas aconteceram. Não houve nenhum apontamento de uma regra que eu tenha quebrado. Olha, você postou isso aqui, você quebrou essa regra do Twitter, tá bom? Você recebeu uma denúncia por essa postagem aqui, você quebrou essa regra do Twitter. Não, foi aquela tela que eu recebi, que vocês viram ali, completamente genérica, e você não faz a mínima ideia, né, aonde você poderia ter quebrado essa regra. Então, e recebi a solidariedade de alguns amigos do YouTube, né, algumas pessoas me ligaram, falaram comigo, mas de qualquer forma, eu queria esclarecer ao meu público em geral. Já fiz isso através de uma postagem lá no Facebook, né, que é outra rede também que é pior do que o Twitter. E detalhe, né, o Twitter é a segunda maior rede social. A maior aqui é o próprio YouTube e o Twitter é o segundo. Então é um prejuízo realmente gigantesco a falta de comunicação, né, que eu vou ter com a suspensão da conta do Twitter. Então é lamentável essa situação, mas é isso que temos por hora. Qualquer outra novidade eu trago para vocês aí nas redes e aqui também nos canais, tanto no Alan Frutuoso como no Vista Pátria, tá bom? Muito obrigado você que assistiu até aqui, até a próxima, tchau, tchau.